dos Reis de Israel, capítulo de número 4 e o verso de número 12. Todos que têm o exemplar bíblico, quem encontrou, diga amém. Eliseu então disse: que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio, e você diz amém. Glória a Deus. Bom, uma passagem bíblica muito conhecida para quem é leitor da Bíblia, e com certeza nós podemos extrairmos lições de suma importância neste capítulo 4 do segundo livro dos Reis de Israel, mais conhecido como a multiplicação na casa da viúva. Popularmente é conhecido textualmente esta é a expressão. Mas aqui nós nos deparamos com uma família tradicional da sua época, que vivia dentro daquilo que era absolutamente normal, porém uma situação bastante terrível se instalou no meio desta família. Aquele que era o sustento da casa, que diretamente era a referência da casa, como marido, como pai, como sacerdote da casa, que era responsável pelo sustento, ele partiu para a eternidade. Então, esta família procede com o sepultamento deste servo de Deus, um homem de vida no altar, que servia ao Senhor Deus, que estava entre os filhos dos profetas, que faziam parte de toda aquela escola, e sua vida, ela realmente, o canal de resistência é cortado, e ele parte para a eternidade. A família enlutada, sofrendo a dor da perda, porque se tratava de um homem de Deus, um homem de responsabilidade, e com isso a família enlutada começa a sofrer o primeiro dilema, o dilema da perda. Eles sofrem este dilema. Após a morte deste homem e o sepultamento, os credores bateram à porta da casa desta mulher. E os credores deram a ela PT saudações, ou seja, os meus pêsames, e queriam que ela acertasse a pendência que o marido deixou, porque morto não paga dívida, e quem vai pagar a dívida é a família. Então a família agora vive o segundo dilema, que é um dilema de ordem financeiro. Eles não tinham como pagar aquela dívida. Então agora entra um terceiro dilema que se instala, é o dilema de ordem jurídico. Porque, juridicamente falando, uma vez que a família não tinha como pagar a dívida com uma propriedade, então os filhos seriam levados para trabalhos escravos até o tempo determinado por lei. Espera lá, então, quando esta mulher tem esta percepção de que perdeu o marido e não teve como lutar contra a morte, e agora se instala esse problema de ordem jurídico, então agora esta mulher, ela reage, porque juridicamente aquela causa em relação em levar os seus filhos para trabalhar em serviços braçais por um tempo determinado, até a paga da dívida, isto
de certa forma, se ela lutasse, ou seja, juridicamente ela perderia, mas era uma mulher que conhecia Deus, que sabia quem era Deus, e ela tem um comportamento absolutamente espiritual. E é isso que chama a minha atenção dentro do texto, porque quando ela tem a percepção de todos os problemas ao redor da casa dela, e a situação que cada vez mais estava divergente, ela tem uma postura inteligível, ela tem uma postura correta, ela não entra dentro de um quarto e fica enclausulada se lamentando da vida. Ela não entra dentro de um clima depressivo, mas ela se posiciona. Ela toma uma posição, porque na vida nós precisamos entender que Deus permite algumas situações acontecerem em nossa vida, mas para que nós também tomemos uma atitude coerente. Eu aprendi uma coisa com a Bíblia, que se a gente se mostrar fraco no dia da adversidade, a nossa força será pequena, ok? Então o que Deus ele realmente espera de cada um de nós é uma atitude coerente para vivenciarmos um milagre da parte de Deus. Deus nos trouxe aqui esta noite e eu sinto de pregar isso com propriedade. Falo hoje aqui no nome de Jesus de Nazaré. Alguém entrou aqui hoje vivendo um cenário na sua vida. De repente você entrou aqui vivendo um dilema na sua história. Mas o amigo Espírito Santo esta noite está te dizendo: reage. Tome uma atitude. Fique debaixo da promessa do Senhor Jesus. Não te mostre frouxo, não te mostre fraco. Tenha uma atitude coerente, porque os céus estão abertos sobre a tua cabeça. Maior é aquele que está conosco, maior é o Deus que você está servindo esta noite. Ele não precisa de autorização de homens para trabalhar na vida de um servo, na vida de uma serva de Deus. Então, olhando para a atitude desta mulher, é uma atitude louvável, porque ela tem esta percepção do problema ao redor dela, ela sabe que o caso seria totalmente irreversível, uma situação irrevogável, então ela se coloca de pé. Primeira coisa, se colocar de pé. Então ela se põe de pé. Esse colocar de pé aqui chama-se uma reação, entende? Uma reação. E de repente uma situação quer te jogar no chão, mas o Senhor está dizendo uma reação, está entendendo? Ficar de pé, né? Ficar firme. Então ela se põe de pé. Ela não tem um espírito de autoflagelo, tipo, eu sou uma coitada, vou perecer, acabou, sou uma viúva. Não, ela não tem esse espírito de autoflagelo. Ela tem um espírito de uma mulher vencedora. Por mais que as circunstâncias estavam sinalizando que ela não iria sobreviver àquela situação, ela teve simplesmente uma atitude. Isso é extrair a força da fraqueza. Ela conseguiu fazer isso. Então ela se coloca de pé e ela sabe aonde ir e a quem procurar. Isso aqui que nós aprendemos na Bíblia é uma coisa sublime, é algo sublime. Ela procurou a referência espiritual da família dela, ou seja, ela procurou o pastor da família dela. O maior problema hoje da nossa geração de crentes, graças a Deus que aqui em Blumenau não tem isso, mas por aí tem. As pessoas passam por dificuldades, elas ficam procurando profetas por aí afora, ligando para profeta. Tem até disque vaso agora, viu, irmãos? É o disque vaso, né? Você pega o telefone, tecle 1 para uma profecia, tecle 2 para uma revelação. Tem até disque vaso. Então as pessoas ficam procurando profeta por aí, sabe? Querendo ouvir aquilo que vai encher o seu coração. Mas essa mulher não tem essa atitude. Ela procura a referência espiritual dela. Você está entendendo? Na igreja tem o pastor
que vai te atender. Nada de ficar procurando profeta. Um tempo atrás aconteceu uma coisa muito estranha comigo. Aconteceu comigo, porque assim, eu sou um homem público, então os meus materiais têm o número do meu telefone. Então, geralmente as pessoas, pastor, qualquer dia eu vou te ligar. E um dia, 3h30 da manhã, meu telefone tocou. Se o teu telefone tocar 3h30 da manhã, você vai achar que aconteceu alguma coisa com um familiar ou com um amigo. E eu atendi o telefone, alô, Pai do Senhor, eu amém. O senhor já estava dormindo? Porque aqui no Brasil, 3h30 da manhã, eu estou dormindo nesse horário. A senhora está falando de onde? Eu estou falando de Salvador. Pois não, minha irmã. E aí ela, eu estou ligando só para o senhor fazer uma oração por mim. O senhor ora por mim? Eu falei, mas está acontecendo alguma coisa, irmã? Não, é porque eu perdi o sono. Eu queria que o senhor orasse por mim. Aí a minha esposa, na época, ela fazia pegava o cabelo assim, colocava do lado e colocava um grampo aqui, outro aqui, e amarrava uma meia calça na cabeça, parecia aqueles trombadinhas da Praça da Sé, que era assim, não ri porque você já fez, viu, irmã? Aí ela, o que foi? Eu falei, calma, volta a deitar, porque é uma irmã aqui. Sim, minha irmã, a senhora está angustiada? Eu estou angustiado, ora por mim. Aí eu orei pela irmã. Eu orei 5 minutos, não está bom, irmão? 5 minutos de relógio. Senhor, abençoa a tua filha, estenda a tua mão. Quando eu terminei de orar, ela fez a pergunta que eu não queria ouvir. Deus te mostrou alguma coisa? Sim, irmã, mostrou. A irmã, sai com o teu telefone móvel. Meu Deus, como que o senhor sabe que é móvel? Sei, né? Eu pensei, né? Eu chutei. A irmã está vendo a lata lá em cima, onde está o armário? Pegue a segunda lata, que está o açúcar. Meu Deus, que profundo. A irmã tem problema de garganta? Não. Então pegue água gelada da sua geladeira. Peguei, pastor, bota no copo, botei. A irmã não é diabética, não. Não, sangue de Jesus tem poder. 2,5 colheres de açúcar no copo. Bota aí. Botei, pastor. Mexe para um lado e para o outro. Mexi, pastor. Mexi. E agora? Agora a irmã toma em nome de Jesus. Água com açúcar. Tomei, pastor. E agora? Agora a irmã vai dormir. E não ligue mais para homem de Deus, para ficar adivinhando a sua vida. Pastor, já falou com o Tum? Não, pá, tum, não liga mais. E tem gente que tem esses maus hábitos, fica procurando profeta por aí, sendo que Deus levantou uma referência espiritual na igreja. Por isso que tem tanta gente com a mente confusa. Esta mulher não procurou ninguém, senão o pastor, a referência de homem de Deus, que Deus levantou. E ela vai até ele e reporta com propriedade: meu marido, teu servo, morreu. E agora os credores batem minha porta e tu sabes que ele era um homem temente a Deus. Parece que ela está intimando o profeta. Parece que ela está intimando o homem de Deus. Mas ela não está intimidando. Ela está relatando. Ela está dizendo: meu marido, ele não era uma sombra no meio da sociedade. Meu marido não era um congregado. Ele era membro. Ele servia a Deus. Ele tinha história. Gente, quem tem história, ele nunca é esquecido. Deus não te levantou para você ser uma sombra na igreja. Deus te levantou para você fazer história. Sim ou não? Você não pode estar na igreja, sentado nos bancos da igreja, achando que cristianismo é apenas participar do culto obrigado. Não, é fazer história. Nós fomos chamados para fazer história. Deus te levantou no meio da tua família, no meio dessa sociedade, para você ser uma bênção. Deus disse para Abraão: ser tu uma bênção. Amém ou não? Às vezes, eu escuto alguém falar assim: pastor, quando eu não era crente, eu era terrível. Olha, mas Satanás fazia e acontecia comigo. Eu aceitei Jesus, agora eu estou na minha. Irmão, esse na minha que o irmão está dizendo, é na minha mesmo. Ele não vem para a escola dominical, ele não vai para evangelismo, ele não faz nada. Eu fico tão nervoso com isso. Se o cão usava ele no mundo, por que Deus não pode usar ele na igreja? Vocês concordam comigo ou não?
Deus não chamou ninguém para ser membro de banco. Membro de banco é prego e parafuso, e hoje não tem nem mais prego e parafuso, é cola. Você tem que ser corpo de Cristo e fazer a diferença. Sabe por quê? Porque nós somos testemunhas. Deus te levantou para você fazer a sua história. Faça a história. Aproveite as oportunidades que Deus te deu. Vale um amém aí, gente? Aproveite as oportunidades que Deus te deu. Esta mulher deu testemunho do marido e disse: olha, ele era temente a Deus. Ou seja, ele tem história nesta casa. E agora os credores batem a porta. Ela está dizendo: eu não sei o que fazer. Quando ela declara isso, abre o coração, ele olha para ela e pergunta: o que eu hei de te fazer? Você quer a interpretação? O que eu posso fazer? Quando ele dá essa resposta, vem agora uma pergunta: o que é que tu tens em casa? Gente, a mulher estava vivendo um momento de absoluta aflição. O que é que eu tenho em casa? Ela foi muito enfática e disse: a tua serva não tem nada em casa, porque tudo que é pequeno e pouco, a gente não dá valor. Quando ela diz não tem nada em casa, você vai ver no texto, uma vírgula, senão uma botija de azeite. Agora, o que é que tem a ver uma botija de azeite com a questão financeira e jurídica? Você já percebeu que Deus não trabalha com lógica na vida de crente? Ou não? Deus não trabalha com lógica, gente. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Deus trabalha na contramão da lógica. Vocês acreditam nisso ou não? Na contramão da lógica. O certo seria, eu pensei, era esta mulher reportar a necessidade dela e este profeta falar para ela assim: irmã, faz o seguinte, vem no culto que nós vamos fazer uma arrecadação para te ajudar nessa questão desse problema financeiro. Isso aí seria coerente. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que o profeta estava numa direção espiritual. Você sabia que às vezes Deus não deixa as pessoas mais próximas nos ajudar? Porque se elas nos ajudarem, elas vão depois lá na frente dizer: só está lá porque eu ajudei. Só está lá porque foi eu que estendi a mão. E como Deus é soberano, Ele trava tudo o sistema. E não deixa quem está perto te ajudar. E Ele cria os seus métodos para fazer algo sublime na nossa vida. Ele cria as suas multiformas de trabalhar. Eu tenho uma profecia de olho aberto. Quem pode te ajudar e não te ajuda, fica tranquilo. Levanta a tua cabeça, dê glória a Deus, porque tem um Deus aqui esta noite, que Ele movimenta o céu ao favor da tua causa. Você sente isso na tua vida? Oh, glória a Deus. Então ele tem uma direção espiritual. Ele não dá a ela a oportunidade de ir a um culto e de repente movimentar a igreja para ajudar ela no âmbito financeiro. Mas ele tem sensibilidade espiritual. Isso aqui é uma revelação que eu tive. Esta mulher não sabia, mas no plano de Deus, Deus estava usando o profeta, glória a Deus, para dizer a ela entre linhas que ela precisava ter uma experiência pessoal com Deus. Você quer ouvir uma profecia de olho aberto? Chegou a hora de você sair da teoria e você vai viver a essência de conhecer Jesus como Ele é. Diga amém. Olha aqui para mim. Se o profeta tivesse interferido nessas questões aqui que eu vou falar já já, ela não teria tido a oportunidade de ter uma experiência ímpar com Deus. Olha para mim, por isso que às vezes Deus permite algumas complicações na nossa vida, para a gente ter uma experiência com Ele. Olha para mim aqui, isso aqui eu estou falando vem do céu. Tu vai ter experiência com Jesus. Diga amém. Tu vai sair daqui hoje de cabeça erguida.
Oh glória, tu vai sair daqui hoje com uma resposta que vem do céu. Tu não entrastes aqui hoje apenas por vir aqui para bater cartão, para mostrar para alguém que você veio ao culto. Não, você entrou aqui hoje porque o amigo Espírito Santo te trouxe aqui, e tu sairás daqui em posse de uma resposta divina. Amém? Tu sairás daqui hoje com uma resposta de Deus. E outra coisa, esta resposta não será com palavras, mas as obras de Deus se manifestarão na sua história. Está na Bíblia. O que é que tu tem em casa? Tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Ah, é? Então faz o seguinte, o quê? Pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos vazios. Recomendação, qual? Não peça poucos. Sim, senhor. Em relação ao que Deus manda, eu não posso, de hipótese alguma, querer entender o trabalhar dele. A mim compete obedecer. A mim e a você não compete entender, mas obedecer. Vocês concordam com isso? Compete a mim e a você obedecer. Gente, creia no sobrenatural. Creia que Deus é soberano para cumprir e para fazer acontecer coisas ainda maiores na sua vida. Não queira entender Deus, porque se você quiser entender Deus, você vai ficar maluco, você vai ficar meio pinel da mente. Não queira entender, só obedeça, porque Ele não trabalha de formas humanas, Ele trabalha de maneiras misteriosas. Eu sinto o trabalhar de Deus na vida de alguém aqui esta noite. O socorro do céu se manifestará na tua vida. É a Bíblia que diz, ela não questiona, ela obedece. Ela não questiona, ela simplesmente obedece. Ela vai à sua casa, ela chama os filhos, ela coloca os meninos para pedirem vasos. Vamos pensar aqui, peça vasos aí para a mamãe, vasos vazios, e ela sai de casa em casa, os filhos saem de casa em casa, e isso aqui tem uma importância, fala de comunhão. Quem tem comunhão tem crédito, quem tem comunhão tem credibilidade. Esta mulher, a família desta mulher tinha duas coisas essenciais, tinha reputação e tinha caráter. Sim ou não? Reputação e caráter. Caráter Deus vê, e reputação a sociedade enxerga. Ela tinha isto. Por isso que quando os meninos pedem vasos emprestados, até os vizinhos não estavam acreditando no que estavam ouvindo. O quê? Estão pedindo vaso vazio emprestado. Mas para que serve vaso vazio? Para encher, mas vai encher de quê? Não sabemos. A ordem de Deus é pedir vasos emprestados. E saíram pedindo vasos, e uma grande quantidade entraram dentro da casa, e a Bíblia diz que a ordem do profeta foi: entra dentro do teu quarto. Você sabe o que é entrar no quarto? É entrar dentro da sua intimidade. Escute isso aqui. Deus, Ele vai estancar a hemorragia interna. Não. Deus vai estancar a hemorragia interna. Deus estava usando o profeta aqui para simplesmente profetizar uma verdade. Qual era? Deus vai curar primeiro internamente. Deus sabia onde era a causa do problema. Por isso que disse, entra dentro do teu quarto. O quarto fala do quê? Da intimidade da família. Então eu entendo que Deus estava dizendo entre linhas, eu vou começar tratando de dentro, no meio da intimidade. Preste atenção. Satanás não vai prevalecer na tua família, não. Satanás não vai prevalecer contra a tua vida, não. Isso aqui eu estou pregando com muita graça de Deus. Eu estou dizendo para você que o milagre vai acontecer dentro da casa. Oh, glória ao nome de Jesus. Glória. Eu posso aqui dizer, te afirmar com toda certeza, que Deus é o maior interessado em fazer algo novo na sua casa. Oh, glória ao nome de Jesus. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta. Esse fechar a porta aqui tapa todas as brechas. Ou seja,
Só vai vivenciar o milagre de Deus os mais íntimos. A família, glória a Deus, estava dizendo, era o caos, era o problema, era a dificuldade, mas porque obedeceu a ordem e a história que o marido construiu no reino, Deus não deixaria aquela família sem uma provisão da parte dele. Porque o marido desta mulher, se você for ler na Bíblia, você vai encontrar que ele era Obadias. Há uma probabilidade de ser Obadias. Quem era Obadias? Obadias era aquele que serviu os profetas de Deus em momento de crise em Israel. Deus estava dizendo entre linhas aqui, eu não devo nada para ninguém. Quem planta no reino, a plantação, a semeadura é eterna. Você acredita nessas coisas? Quem planta no reino, a família colhe, os filhos colhem. Deus não deixará a sua família desamparada. Quando Deus realizou um milagre com a porta fechada e ela deitou o azeite em todos os vasos iam se enchendo, se enchendo, se enchendo, se enchendo, e a Bíblia diz, e o azeite parou, porque não tinha mais vaso vazio. Sabe por quê? O que vem de Deus nunca acaba. O que acaba é o que é terreno. Então esta noite Deus manda lhe dizer, à luz da Bíblia, fica tranquilo, seja qual for a crise que você esteja enfrentando, o Deus que você serve é o Deus que está no controle da tua vida, e o milagre vai acontecer no meio da tua família. Quantos acreditam nisso? Levante a mão e digam amém. Com a permissão do pastor, por gentileza, vamos ficar de pé. Quantos aqui, eu não vou estar quinta-feira, mas Jesus não tem dia para operar, ele opera na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu sei que quinta-feira é o culto específico, o culto da vitória, mas eu vou estar só até hoje aqui com os irmãos, e eu quero perguntar aqui, quem porventura entre nós precisa de um milagre de Deus? Se você crer no poder da oração, vem aqui na frente agora. Nós iremos orar por você. Precisa de um milagre de Deus, ainda esta semana, uma providência do céu. O céu está aberto para te ajudar. Seja qual for a necessidade, seja no âmbito espiritual, seja no familiar, seja físico, seja em qualquer área, o Deus que operou o milagre na vida daquela viúva vai operar na sua também. Venha mais à frente, por gentileza, um pouquinho mais à frente. Quem garante a vitória é Jesus de Nazaré. A nenhum de nós nos compete querer interrogar a Deus, querer entender como Ele vai trabalhar, porque Ele trabalha de formas misteriosas, ok? Então a depressão vai sair da tua vida, o opróbrio vai sair da tua casa, e você vai viver o milagre, e vai voltar aqui para agradecer o que Jesus fará na tua vida. Coloque a mão em seu coração. Nós iremos orar, já temos aqui os obreiros que estão de prontidão para nos ajudar na intercessão. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pregamos a tua palavra nesta noite com propriedade e com revelação do teu Espírito. E aqui está, Senhor, o teu povo, a tua igreja, que se movimentaram, se mobilizaram e vieram até a frente para receber do céu uma vitória que somente o Senhor tem para revelar aos teus filhos. Querido Senhor, assim como tu fizestes na vida desta viúva, que não questionou as ordens direcionadas pelo teu Espírito através do profeta, da mesma forma eles estão aqui esta noite, crendo no poder da tua palavra, crendo que o Senhor é poderoso para cumprir, tanto querer como efetuar. E nós aprendemos esta noite que melhor é confiar em ti, Senhor.
Que a tua mão esteja sobre cada um dos teus filhos. Que toda malignidade caia por terra agora. Todos os demônios que tiram proveito de situações, eles sejam dissipados no poder do teu nome. Nós profetizamos a libertação. Nós profetizamos a liberação da bênção de Deus na vida da tua igreja. E aquilo que está na tua mão, ninguém pode tirar da tua mão. Aquilo que o Senhor determina, quem invalidará o que o Senhor determina? Ninguém. Então nesta noite, mobiliza o céu, movimenta o céu. Oh, movimenta o céu. Faz o milagre. O que o parente não pode fazer, tu faz. O que o amigo não pode fazer, tu faz. Oh, o que o poder público não pode fazer, o Senhor faz. Então movimenta o céu nesta noite. É na autoridade de Cristo, é no nome daquele que tem todo o poder, que nós profetizamos a bênção e a vitória. E aqueles que acreditam, dê um abraço na pessoa do teu lado e diga: um milagre está acontecendo na sua vida hoje.